Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus. Meu nome é Letícia Rangel, sou astróloga, tenho um projeto de vida chamado Uranice, que é meu objetivo de conectar a astrologia com todas as pessoas, para que as pessoas tenham uma vida mais prática, mais objetiva e consigam usar a astrologia no seu dia a dia. Tá, e aí sair também dessa compreensão estereotipada dos signos, de que todo escorpiano é desconfiado, vingativo, entender melhor isso, porque agora o negócio ficou sério. Esse vídeo é pra gente falar sobre o signo de Escorpião. E aí vamos lá, fazer nossa prévia aqui. Não é para quem nasceu quando o Sol estava em Escorpião apenas, e também para quem tem a Lua em Escorpião, ascendente Escorpião, um monte de planeta em Escorpião, o Escorpião lá no meio do céu, né, pra galera do ascendente em Aquário, que às vezes tem um Plutãozão lá no Escorpião, lá no meio do céu, pra essa galera. O Escorpião, ele é um signo, e também, né, pra onde a gente tem Escorpião no nosso mapa. Então, é naquela área ali que você vai ser intenso e se aprofundar nas coisas e querer cutucar e futucar e futucar e futucar. Então vamos entender como é Escorpião. E pensando assim, ninguém é um signo só. Então a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de um comportamento que todo mundo pode vir a ter em alguma área da sua vida, dependendo de onde cai então esse Escorpião. Escorpião é um signo de água, do elemento água e de ritmo fixo. Então, naquela combinação que eu tô fazendo aqui, né, da gente entender como é a água, como é o fogo, a água fixa, ela pode ser vista como gelo, como pântano, porque é aquela água parada. É aquela água, e principalmente o gelo, o iceberg, é uma representação muito escorpiônica, porque é mais ou menos isso mesmo, né? 10% tá ali aparecendo e 90% tá embaixo da água e a gente não consegue ver. Então é o signo dos mistérios, das profundidades, da pesquisa, dos assuntos ocultos, escondidos, guardados, do conhecimento oculto, dos segredos. É o signo também dos fins, das crises que os fins trazem, então é o signo também da morte, e principalmente da morte para um renascimento, né? Por isso que a coisa é séria com o Escorpião. Escorpião é um signo sério. Então ele fala, né, da nossa capacidade interior e exterior de nos reciclarmos, é, de transformarmos uma coisa dentro de nós apodrecida ou finalizada, finda, né, ou envelhecida pelo tempo e transformar aquilo em alguma coisa nova, zerada, né? Então é o signo também do brechó. O pessoal que tem muito escorpião no mapa pode vir a trabalhar com essas coisas de não só de transformar roupa, mas também de transformar coisas que iam para o lixo, né? Que iam jogar fora, e essa coisa da reciclagem, é, aquela alimentação feita daquilo que a gente descartaria. Então tem muito a ver com esses assuntos. É o signo também do controle, e aí é um controle que ultrapassa o controle, por exemplo, de Virgem, né? Que é um controle mais prático, de um estudo que é feito. Escorpião não. Escorpião é um controle para a dominação, para o poder, né? Ele quer ter o domínio, e o domínio emocional, principalmente. Então, aqui a gente está falando de um controle emocional. Então, às vezes, é uma necessidade dele, assim, de precisar estar com tudo aqui na mão. É o símbolo da fênix, né, daquela que morre e renasce das cinzas, ainda mais forte. É o signo da águia também, né, que é aquela ave que controla tudo de longe, do alto, né, e que até depois de uma certa idade ela corta o próprio bico para se regenerar, né? Isso é muito de escorpião. Quando você pensar, meu amor, que ele morreu, ou que ele desistiu, ou que ele, sabe, foi derrotado e assumiu a sua derrota, meu bem, é aí que ele aparece imbatível. Ele é ele é capaz de se regenerar, de se recuperar de coisas assim tenebrosas.
Do elemento água, escorpião é o gelo, porque ele tem essa essa capacidade de guardar coisas com ele num lugar muito escondido, né. Então por isso que ele tá representado por aquela parte do gelo que a gente não tem acesso, a gente só tem acesso à parte de fora, né. Então isso tem a ver com esse lado da emoção impenetrável do escorpião. E sair de uma situação, de uma relação com alguém de escorpião, é difícil também por isso, né, porque, de algum modo, você entra naquele interior com ele, né, e aí você precisa também sair dali, não é fácil, assim, pra sair disso tudo. E também, né, o escorpião, ele é um signo que que vive tudo até o fim. Ele futuca, enquanto tiver algum resquício de alguma coisa ali, ele tá mexendo, né, e aí seja bom, seja ruim, ele não tá não tem esse critério. Então ele provoca o sentir e o ressentir também, né. E a mágoa, é essa água parada, né, é esse sentimento que fica ali guardado. Para o escorpião, o mood, né, o impulso de guardar esses sentimentos, essas mágoas, eh, as lembranças, as memórias ruins, ele faz isso num impulso defensivo, né, ele é um signo que está sempre se defendendo, não é à toa que ele é regido por Marte na astrologia clássica tradicional. Então ele é o guerreiro da noite, né. Ele tem, normalmente quando a gente tem muito escorpião no mapa, existe uma luta, que acontece na nossa vida em alguma esfera, né, em alguma área. Então, pessoas com escorpião muito forte no mapa, acabam tendo também uma tolerância, à dor. E aí não é uma tolerância, na verdade, né, não é bem assim, é porque ela gosta de sentir as coisas até o fim, e sentir mais, e cada vez mais. Ela tá sempre ali achando que ela vai encontrar um limite, né, então ela tá sempre futucando as coisas. E não à toa que é tido também como signo mais sexual, né, e aí, ele tem essa sede de chegar ao clímax das coisas. Então, é por isso que ele é muito visto como um signo, o signo mais sexual e tudo, apesar de eu achar, ter pra mim, que touro é mais. Eu acho. Acho que o escorpião é muito do clímax, né? Ele tá atrás do clímax. É, a sede dele é o ápice. Então, é sim um signo orgástico, mas sexual em todos os sentidos, eu acho que já touro cuida mais dessa coisa da pele, do encontro, das sensações, dos sentidos. Mas voltando para escorpião, ele é também um signo das estratégias, né? Ele é estratégico, ele é muito observador. Como ele tem essa curiosidade que vem da vontade dele controlar as coisas, ele pode se desenvolver em profissões que precisem de estratégia, que precisem de um reconhecimento, maior. É um signo de água, então acaba tendo essa conexão aí com com as intenções, às vezes, das pessoas, né. Então ele tem esse olhar. É interessante ver, por exemplo, a lua em escorpião, eh, se você olhar o olhar de uma pessoa que tem a lua em escorpião, é um olhar diferente. É um olhar que te leva, sabe, para um lugar muito, 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 muito profundo. E é muito especial isso, assim, e você vê que parece que ele tá que aquele olhar, assim, tá te desnudando, né. Então, é por isso que aqueles animais como a águia, o lince e todos os pássaros que têm aquele olhar mais, eh desconcertante até, isso tem muito a ver com essa capacidade de escorpião de enxergar coisas que não estão sendo mostradas, né. Ele tem isso, e como ele tem essa busca da estratégia aí marciana também, sem dúvida nenhuma, ele pode se dar muito bem em profissões,
que requeiram estratégia. É claro que se não for bem dosado isso, né, ele pode desenvolver, sem dúvida nenhuma, um excesso de controle, né, nos relacionamentos, desenvolver uma paranoia também, um excesso de ciúme, de querer controlar as outras pessoas, né. Eh, Dependendo do histórico também familiar do escorpião, se ele tiver algum histórico de abandono, ou de uma sensação de abandono vinda de alguma época da vida que a mãe esteve ausente por alguma razão, por uma faixa de tempo ou alguma coisa assim, e isso pode desenvolver também uma relação, às vezes, de codependência, e de dependência emocional, que é difícil dele lidar, assim, né, porque o medo de ser abandonado, ele também pode se colocar numa posição muito arredia. É um signo delicado, assim, não é fácil. Por isso, inclusive, né, que uma das profissões de escorpião é a psicologia, é a psicanálise, a psiquiatria, todos esses temas que estão ligados ao inconsciente, né. Então aquilo que sai, até o mito de Escorpião explica muito bem essa clareza dele, assim, de enxergar aquilo que a gente não está mostrando, mas que está espiando por algum outro lugar, assim, que é meio o processo do inconsciente, né. Eh, então o Escorpião, ele também, né, por ser um signo guerreiro, né, um signo marciano, plutoniano, Plutão e Marte que regem Escorpião, então ele tem, eh, uma luta, sabe, para desenvolver, assim, na vida, né, para experimentar na vida dele. E como ele é um signo de água, às vezes essa luta é muito mais interna, né, então ele tá sempre lutando com as próprias emoções dele. E um exemplo que eu gosto muito de dar é da massa de pão, porque o escorpião é mais ou menos o processo da massa do pão, né, porque você deixa a massa ali para descansar e, na verdade, tudo que ela tá fazendo não definitivamente não é descansar. Eh, ela tá lá quietinha, parece que ela tá calminha, que nada tá acontecendo, tá lisinha em volta, mas por dentro tá havendo, assim, uma explosão de gases e de coisas que estão acontecendo e vão fazer com que ela cresça, 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 né. Isso é mais ou menos o que acontece dentro da cabecinha do escorpião. E às vezes você olha, assim, pra ele, ele tá calmo, ele aparenta uma calma, mas por dentro pode ter certeza que estão aí acontecendo muitas batalhas. É um signo fixo, né, de água, então precisa tomar muito cuidado com esses sentimentos que ele deixa guardado com ele, que ficam muito parados ali, né, porque a água parada, né, ou dá dengue, ou apodrece, enfim, lodo, etcétera, não é bom para ninguém. Então o ressentimento, eh, vai, autodestruindo ele, né, e como ele tem essa coragem de lidar com processos muito duros, às vezes essa coisa que falam, né, que o escorpião é vingativo, que às vezes ele é perigoso e tudo mais, acho que ele é muito mais perigoso com ele mesmo, né, porque o que ele aguenta, às vezes, assim, é algo impressionante. E sobre ser vingativo, só queria fazer mais essa provocação também, né, porque na verdade, eu não sei se é vingança, se é vingativo ou se ele tem memória, né. E ele vai guardando essas coisas, então essa água que fica parada ali dentro, né, essa emoção que ele deixa guardada, aquele sentimento, aquilo que ele sentiu quando ele viveu alguma coisa com alguém, ele deixa ali, e aí quando ele tem a oportunidade, ele pega: "Opa, isso aqui aconteceu no dia tal, tal, tal", aí ele vem com toda a coisa. E aí você acha que ele tá sendo, né, tentando trazer alguma coisa, mas aquilo ali tá forte pra ele, ele sente exatamente igual a como ele sentiu naquela época lá, pode ter certeza disso. Bom, eu poderia passar 2 horas falando sobre escorpião, eh, porque realmente é um signo que traz muitas reflexões, mas acho que isso é já suficiente para a gente entender um pouco aquele serzinho que você tem perto de você, né, ou você entender melhor a si mesmo, então eu espero ter ajudado nesse processo. Me conta aqui embaixo o que que você achou, o que que eu não disse de escorpião, o que você pode trazer para somar, vamos somar. E aí, falando em somar, por favor, curta, compartilhe, passa a palavra. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo.